Hare Krishna, bom dia, bem-vindos à nossa aula, oficialmente. Então, vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam, do segundo canto, capítulo 4, Processo da Criação. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Timati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Satarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudhiraye. Então, começando a leitura, processo da criação. Sutuvacha Vaya Sakiriti Vachas Tattva Nishayam Atmanaha Upadharya Matim Krishne Autareya Satim Vyadaha. Suta Goswami disse: Maharaj Parikshit, filho de Uttara, após ouvir as palavras de Shukadeva Goswami, todas as quais falavam sobre a verdade do eu, passou a concentrar-se fielmente no Senhor Krishna. Atma Jaya Sutagara Pashu Dravina Bandhushu Rajye Chavi Kale Nityam Virubham Mamatam Jaha. Como desenvolveu uma sincera atração por Krishna, Maharaj Parikshit conseguiu deixar de sentir profunda afeição por seu corpo pessoal, sua esposa, seus filhos, seu palácio, seus animais como cavalos e elefantes, sua tesouraria, seus amigos e parentes e seu reino indisputável. E esse significado, Srila Prabhupada, ele fala sobre tornar-se livre de Dehabudhi, tá? Apego ilusório a tudo que está ligado ao corpo, não às relações corpóreas, né? Ele, como ele fala aqui no último parágrafo do significado, não, o apego à parafernália doméstica e o Senhor Krishna não combinam muito bem. Um apego ao caminho da escuridão e o outro ao caminho da luz, onde a luz não há escuridão, onde a escuridão não há luz. Ou seja, colocando realmente a distinção entre o apego às coisas materiais e o apego a Krishna. Isso significa que, para a tradição, para o Siddhanta, para a conclusão Vaishnava, o problema da existência não é o apego. O apego não é a paixão, o desejo. Isso não é um problema. O problema é o objeto disso. Quando o objeto é as coisas temporárias, que está ligado àquilo que é transitório, que é provisório, aí se torna um problema. E o antídoto a isso exatamente é o apego a Krishna. Continuando, verso 3 e 4. Prachyache mamava evartham yamam prichatha tamaha Krishna anubhava shravane Shradadhano Mahamanaha Samstang Vignaya Sanyasya
karma traivargitam shaya vasudeve bhagavati atma bhavan dridam gataha. Ó grandes sábios, a grande alma, Maharaj Parikshit, sempre absorto em pensar no Senhor Krishna, sabendo muito bem de sua morte iminente, renunciou a todas as espécies de atividades fruitivas, a saber, atos de religião, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. E então fixou-se firmemente em seu amor natural por Krishna e formulou todas essas perguntas exatamente como estáis dirigindo a mim. O Sutta Goswami, nesse verso, que tem um significado longo, ele está se referindo ao processo de que existe algumas atividades mesmo que são védicas, que são chamadas purusharthas, dharma, artha e kama, eles devem ser assim renunciados, que é exatamente o que Parikshit Maharaj fez, e ele se aproximou do mestre espiritual, nesse caso, Sukadeva Goswami, fazendo as perguntas corretas, tá? Então, como no fim ele diz que o desenvolvimento econômico, a religião, o gozo de sentido são famosos como meios de alcançar a liberação, tá? Então, e por isso o conhecimento acerca do eu, que é chamando o quarto Purushartha, que é moksha, certo? Mas ainda assim, tem nesse caminho da perfeição, como Prabhupada cita Baladeva Vidyabhushana, ele diz que aceitar o serviço transcendental amoroso ao Senhor como dever primordial, livre de toda reação, esta é a perfeição. Então por isso, Parikshit Maharaj estava certo dizendo que a aceitação dos pés de lótus do Senhor, renunciando todos esses conceitos da vida que estão afirmados no processo chamado Karma Kanda, que tem como meta da existência esses Purusharthas. Então, o serviço devocional, fixar a consciência em Krishna e servi-lo, se apresenta como sendo Parama Purushartha, que é explicado claramente isso no primeiro canto do Srimad Bhagavatam Samai, Puncham Parudara. Então, continuando, verso 5. Rajo Vacha Samichinam Vacho Brahmam Sarvagyatya Tava Nagha Tavo Vishiryate Bahyam Hare Katayata Katham. Maharaj Parikshit disse: ó Brahmana erudito, conheces tudo, porque não tens contaminação material. Portanto, tudo o que me falaste parece perfeitamente certo. As palavras, aos poucos, estão destruindo essa escuridão, a minha ignorância, pois narras os tópicos do Senhor. Verso 6. Bhoya eva vivitsami bhagavanatma mayaya yathedham srijate vishwam durvibhavyam adhishvaraihi. Peço-te que me deixes ficar sabendo como a personalidade de Deus, através de suas energias pessoais, cria esses universos fenomenais como eles são, os quais são inconcebíveis até mesmo para os grandes semideuses. Verso 7. Yata gopayati vibhur yatha samyachate punaha yang shakting upashritya
Puru Shakti Parapuman Atmanam Kridayam Kridham Karoti Vikaroti Cha. Por gentileza, descreve como o Senhor Supremo, que é todo-poderoso, ocupa suas diferentes energias e diferentes expansões em manter e exterminar repetidas vezes o mundo fenomenal com o espírito desportivo de um jogador. Verso 8. Nunam Bhagavato Brahman Hariradvuta Karmanaha Durvibhavyam Iva Bhati Kavidbhischapi Chestitam. Ó Brahmana erudito, todas as atividades do Senhor são maravilhosas e parecem inconcebíveis, porque nem mesmo através de muitos esforços os sábios eruditos não conseguiram compreendê-las. Verso 9. Yatha gunantu prakrite yoga patkramaso piva Bhibharti bhuri shastvekha kurvan karmani janmabhi. A suprema personalidade de Deus é única. Quer atue sozinho com os modos da natureza material, quer simultaneamente expanda-se em muitas formas, quer se expanda consecutivamente para dirigir os modos da natureza. Verso 10. Vichikitsitam metam me bhavitu bhagavan yata Shabde Brahmani Nirnatha Parismischa Bhavam Khalu. Por favor, esclarece todas as dúvidas contidas nessas perguntas, porque não apenas é vastamente erudito nos textos védicos e autorrealizado em transcendência, mas és também um grandioso devoto do Senhor e, portanto, está no mesmo nível da personalidade de Deus. Verso 11. Sutuvacha iti upamantrito rajña gurnanukathane harihi Hrishikesham manushmritya prativaktum prachakrame. Suta Goswami disse: quando o rei pediu a Shukadeva Goswami que descrevesse a energia criativa da personalidade de Deus, ele então lembrou-se sistematicamente do Senhor dos sentidos, Shri Krishna, e para dar uma resposta apropriada, falou as seguintes palavras. Verso 12. Shri Shukuvacha Nama Parasmai Purushaya Bhuyate Sadud Bhavastana Niroda Lilaya Grihita Shakti Tritaya Yadehinam Antar Bhavaya Nupalaksha Vartamane. Shukadeva Goswami disse: e ofereça minhas respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus que, para a criação do mundo material, aceita os 3 modos da natureza. Ele é o todo completo
que reside dentro do corpo de cada um, e seus métodos são inconcebíveis. Aqui, Shukadeva Goswami está descrevendo a manifestação do Senhor Supremo como Triguna Avatara, não? Para poder controlar os modos da natureza material. Tá. Continuando, verso 13. Boyo nama sarvrini na chideshatam asambhavaya khila sattvamurtaye punsam punha paramaham-sya ashrame vyavasthitanam manu mrigya dura dushuseshe. Volto a oferecer minhas respeitosas reverências à forma de existência e transcendência completa, que liberta de todas as aflições os devotos piedosos e que impede os demônios não devotos de continuarem avançando em temperamento ateísta. Para os transcendentalistas que estão situados na máxima perfeição espiritual, ele concede seus destinos específicos. Verso 14. Namo namastestu rishabhaya sattvatam vidura kastaya mohu yoginam nirasta samyati shaye naradhatha swadhamani brahmani ramsyate namaha. Que ofereça minhas respeitosas reverências àquele que é o associado dos membros da dinastia Yadu e que sempre é um problema para os não devotos. Ele é o desfrutador supremo dos mundos material e espiritual. Todavia, é no céu espiritual que está a sua própria morada, na qual ele desfruta. Não existe ninguém igual a ele, porque sua opulência transcendental é inumerável. Nestes versos, os significados são longos. Srila Prabhupada, ele demonstra exatamente, especialmente esse verso que nós lemos, Prabhupada fala sobre as opulências do mundo espiritual, tá? Que é o Swadharma, que apesar de Krishna criar esse mundo material e ser um problema para os não devotos, o seu serviço de estabelecer, de manter o Dharma, ainda assim ele é o desfrutador, ele não apesar dessas expansões desse mundo material como Purusha, não, tá querendo que ele se mantenha simultaneamente no mundo espiritual transcendental, que é o céu espiritual, tá? E cujas opulências são assim inconcebíveis. Então, continuando no verso 15. Yat kirtanam yat smaranam yad dikshanam yad vandanam yad shravanam yad arhanam lokasya sadhu vidunoti kalmasam tasbai subhadra shravate namo namaha. Que ofereça minhas respeitosas reverências ao auspicioso Senhor Shri Krishna, pois fica imediatamente livre dos efeitos de todos os pecados aquele que o adora
lembra-se dele, reúne-se para falar sobre ele, dirige-lhe orações, ouve sobre ele e adora-o. Tá? Então, aqui nessa passagem, Srila Prabhupada, Shukadeva Goswami, ele recomenda a forma sublime, como Srila Prabhupada explica, de práticas religiosas na qual a pessoa pode se livrar, se purificar, né? E Kirtana, a glorificação do Senhor, pode ser executada de muitas maneiras, como recordando, visitando o templo para ver a deidade, oferecendo orações diante do Senhor e ouvindo recitações das glórias do Senhor, como mencionada no Srimad Bhagavatam e na Bhagavad Gita. Então, o Prabhupada explica, né, que aí isso pode ser feito de uma forma agradável, através de instrumentos musicais, recitando Kirtana, recitando as escrituras, como o Bhagavatam e Srimad Bhagavatam. Então, o Prabhupada disse que os devotos eles não sofrem pela ausência do Senhor, entende? Ou melhor, eles ficam desapontados, eles sofrem pela ausência do Senhor, embora eles jamais esquecem e jamais situam-se como desassociados do Senhor. Então, continuando aqui, verso 16. Vichakshanaya charanno pada pasadana sangan vyudasya bhayatun taratmanaha vindantihi brahmagatin gataklama tasmai subhadra shravati namo namaha. Que eu, repetidas vezes, ofereça as minhas respeitosas reverências auspiciosamente, ou melhor, ao auspiciosíssimo Senhor Shri Krishna. As pessoas muito intelectuais, pelo simples fato de render-se aos seus pés de lótus, aliviam-se de todos os apegos a existências atuais e futuras e não têm nenhuma dificuldade em progredir rumo à existência espiritual. Verso 17. Tapasvino danapara yashasvino manasvino mantravidha sumangalaha kshemam navindanti vina yadarpanam tasmai subhadra shravati namo namaha. Que eu ofereça repetidas vezes minhas respeitosas reverências ao auspiciosíssimo Senhor Shri Krishna, porque os grandes sábios eruditos, os grandes praticantes de caridade, as pessoas grandiosas que se distinguem pelo seu trabalho, os grandes filósofos e místicos, os grandes recitadores dos hinos védicos e os grandes seguidores dos princípios védicos não podem alcançar nenhum resultado frutífero sem dedicarem ao serviço devocional ao Senhor essas grandes qualidades. E aqui Srila Prabhupada está explicando que todas essas qualidades espirituais, éticas que a pessoa possa desenvolver, como a erudição, a atitude de caridade, a capacidade de liderança política, social ou mesmo religiosa na sociedade humana, as especulações filosóficas, a prática do sistema místico do yoga, a competência e executar rituais védicos e todas essas qualidades, elas podem ser consideradas como sendo perfeição somente
quando empregadas no serviço devocional ao Senhor. Sem essa função, Prabhupada explica, todas essas qualidades se tornam fontes de problemas para a população em geral. Tudo pode ser utilizado para o próprio gozo dos sentidos ou para o serviço a outrem. Também há duas classes de interesse próprio, a saber, o egoísmo pessoal e o egoísmo grupal. Mas não há diferença qualitativa entre os dois tipos de egoísmo. O roubo por interesse pessoal ou pelo interesse da família tem a mesma qualidade, a saber, é criminoso. Tá? Então, por isso que a meta de todos esses atos, Prabhupada continua, né? E empreendimentos deve ser unicamente a satisfação do Senhor, tá? E ser feito em benefício dele. Por isso, Prabhupada explica aqui que os líderes da civilização humana impiedosa não podem conseguir um resultado frutivo em todas as suas tentativas de avanço educacional ou de vida econômico enquanto não forem conscientes de Deus. E para tornar-se consciente de Deus, a pessoa precisa ouvir sobre o auspiciosíssimo Senhor, conforme ele é descrito na Bhagavad Gita e nesses textos do Srimad Bhagavatam. Continuando o verso 18. Kirata Hunandra Pulinda Pukasha Abhira Shumbha Yavana Kasadayaha Yanecha Papa Yadapa Shraya Shrayaha Sudhyanti Tatmai Prabhavishnave Namaha. Os Kiratas, os Runas, os Andhras, os Pulindas, os Pukashas, os Abhiras, os Shumbhas, os Yavanas, os membros das raças Katha e até mesmo outros que vivem entregues a atos pecaminosos podem purificar-se, refugiando-se nos devotos do Senhor, pois ele é o poder supremo. Peço permissão para lhe oferecer minhas respeitosas reverências. Então, agora, neste verso, segundo o significado de Srila Prabhupada, eu vou falar um pouquinho, porque no nosso tempo dá para terminar de ler os outros versos ainda. Tá? Srila Prabhupada, ele, especificamente, nós oramos, quando prestamos reverência a Srila Prabhupada, porque ele está pregando a mensagem do Senhor Chaitanya. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini. Pracharini, as terras do Ocidente, entende? Nesse sentido, aquelas terras fora do que é conhecido como a Índia, essas regiões aqui que Srila Prabhupada está dando. E aqui neste verso também, Sukadeva Goswami está dizendo que todos os diferentes povos do planeta, do nosso mundo material, e especialmente aqui em relação à Terra, aqui há uma descrição das diferentes províncias, onde mora a terra dos Kiratas, né? Que é mencionada, a Prabhupada explica, né? Uma província antiga da Índia, e os Kiratas se refere exatamente às tribos aborígenes da Índia. Na verdade, existe além dos arianos que vivem nas cidades, nas fazendas védicas, né? Seguindo o princípio de Varnashram, existiam alguns povos que eram considerados povos aborígenes, como os nossos indígenas que viviam nas florestas. Então, na Índia também tem até hoje os descendentes desses povos também. E Prabhupada explica, né, que os Kiratas são conhecidos como tribos aborígenes na Índia. Entende?
e que eles vivem em alguns estados da Índia, ainda existem ainda essas tribos, entende? Desses povos, como Chantalpagana, Bihar, Chota Nagpur, são todos lugares ainda que existe vestígio desse povo. Runas. Runas se refere aos europeus, principalmente os nórdicos, os alemães, tá? Então, são os runas, não? E também uma parte da Rússia, né? Que até mesmo há muitos vestígios nas tradições assim autóctones, nas histórias dos povos da Rússia ainda, há descrições assim de muitos deuses que lembram muitos a divindade védica, até mesmo algumas divindades deles lá, algumas personagens folclóricas que lembram Terada e Krishna. Você vai encontrar ali vestígio da cultura védica nos runas, tá? E também nós temos aqui a Andhra, que é a província do sul da Índia, depois o Pulinda, que Mahabharata ele descreve que essa raça não védica, né, também estão ligados naquela região do Oriente Médio, onde os muçulmanos vivem. Então, eles são também conhecidos como Mlechas, tá? E depois os Abiras, menciona-se essa província da região do Paquistão. E assim, esses povos, Sambas, por via antiga, uma região da Índia atual, os Yavanas, que são considerados turcos, aqueles macedônios, aquelas regiões ali da Europa, entre a Europa e a Ásia, né? E também fala sobre os caças, habitantes, entende? Que nas regiões montanhosas, os bigodudos, para explicar aqui, né? Seriam os mongóis, os chineses e outros respondentes, sabe? Então, esses nomes históricos mencionados são de 20 nações do mundo, tá? Mesmo todos aqueles que estão constantemente ocupados em atos pecaminosos podem corrigir se refugiando nos devotos puros do Senhor para se tornarem seres humanos perfeitos. Prabhupada ainda cita o caso de Jesus Cristo e Maomé, que foram manifestações, dois devotos poderosos do Senhor, que foram fazer um serviço de salvação nesses povos ímpios, essas civilizações ímpias, não? Então, Prabhupada mesmo ele explica, continuando aqui, que os devotos, Prabhupada é interessante, ele fala que os políticos do mundo podem ficar em suas posições respectivas, porque os devotos puros do Senhor não estão interessados em liderança política ou implicação dogmática. Devotos apenas cuidam de ver que a população em geral não seja desencaminhada por propaganda política, em vez de ver o ser humano e ver que o ser humano assim está desperdiçando sua perigosa vítica seguindo uma civilização. O Srila Prabhupada explica, não importa a linha política que a pessoa esteja envolvida, contanto que ela se torne um devoto toda aquela posição pode dar perfeição pelo fato dela ser um devoto, não por seguir conclusões políticas e etc. Tá? Então, aqui, neste verso, o Shukadeva Goswami está dizendo que todos podem alcançar a perfeição se aceita o culto da devoção, tá? O culto Vaishnava, tá? Que pode transformar mesmo todos os povos podem indiscriminadamente se tornarem devotos qualificados e elegíveis, tá? Então, continuando aqui a leitura, verso 19, nós temos aqui Saesha Atma Vatam Vadishwara Trai Mayo Dharma Mayastapo Maya Gata Vyali Kairaja Shankara Dibhi Vitarkya Lingo Bhagavan Prasidatam. Ele é a superalma e o Senhor Supremo de todas as almas autorrealizadas. Ele é a personificação dos Vedas, das escrituras religiosas e das austeridades. É adorado pelo Senhor Brahma e Shiva e por todos aqueles que são transcendentais
a todos os interesses, sendo referenciado com esse respeito e veneração, possa este Supremo Absoluto satisfazer-se comigo. Tá? Verso 20. Shriyapati Ragyapati Prajapati Dhiyanpati Lokapati Dharapati Patirgatischandaka Vrishni Satvatam Prasidatam Me Bhagavam Satam Patihi. Possa o Senhor Shri Krishna, que é o Senhor adorável de todos os devotos, o protetor e a glória de todos os reis, como Andhaka e Vrishni, da dinastia Yadu, o esposo de todas as deusas da fortuna, o diretor de todos os sacrifícios e, portanto, o líder de todas as entidades vivas, o controlador de toda a inteligência, o proprietário de todos os planetas espirituais e materiais, e a encarnação suprema sobre a Terra, a existência suprema, ser misericordioso comigo. Tá? Tá, então, aqui nesse verso, que tem um comentário bem longo, não, Srila Prabhupada, ele ele apresenta todos os diferentes posições do Senhor como sendo o Pati, o Senhor de todas as atividades religiosas, de todas as atividades que as almas condicionadas podem se abrigar, tá? Então, e ele prova, já dizendo que o Senhor do Universo, por sua imotivada misericórdia para com as almas condicionadas, desce através da sua própria energia, Atma Maya, tá? Para restabelecer a relação eterna que as almas condicionadas mantêm com ele. Então, ele recomenda que as pessoas se rendam a ele, ao invés de querer passar por desfrutadores de uma ilimitada porção que está sob o controle do Senhor. Ao executar esse seu advento, ele prova quão maior é a sua habilidade de desfrutar e manifesta seu poder de desfrute, por exemplo, casando-se com 16 mil esposas de uma só vez. A alma condicionada orgulha-se muito porque tem apenas uma esposa, mas o Senhor ri disso. O homem inteligente consegue perceber quem é o verdadeiro esposo. Patina, palavra usada aqui muitas vezes nesse verso, essa palavra pati, pode dizer, Senhor, e também significa esposo. De fato, o Senhor é o esposo de todas as mulheres em sua criação, mas a alma condicionada que está sob o controle do Senhor orgulha-se de ser esposo de uma ou duas mulheres. Todas as qualificações que se coadunam com diferentes categorias de pati relacionadas neste verso, aplica-se ao Senhor Krishna e Shukadeva Goswami, portanto, menciona especialmente o Pati, que é Senhor, e Gati, que significa a meta, o destino da dinastia Yadu. Ele é o Pati e o Gati dos devotos. Os membros da dinastia Yadu sabiam que o Senhor Shri Krishna é tudo, e todos eles queriam voltar ao Senhor Shri Krishna depois que ele concluísse seus passatempos transcendentais sobre a Terra. Por vontade do Senhor, a dinastia Yadu foi aniquilada
para que seus membros pudessem voltar ao lar para o Senhor. A aniquilação da Destinaiado foi um espetáculo material criado pelo Senhor Supremo. De resto, o Senhor e os membros da dinastia Yadu são todos associados eternos. Portanto, o Senhor é o guia de todos os devotos, e neste caso, Shukadeva Goswami, deixando que se desenvolvam os sentimentos carregados de amor, oferece-lhes os devidos respeitos. Continuando o verso 21. Yadam griya bhidhayana samadhidhautaya dhiyanupashyanti tattvam atmanaha vadanti chai tatkavayo yatharucham same mukundu bhagavam prasidatam. Quem dá liberação é Shri Krishna, a personalidade da divindade, pensando em seus pés de lótus a cada segundo, seguindo os passos das autoridades. O devoto em transe pode ver a verdade absoluta. Entretanto, os especuladores mentais eruditos pensam nele de acordo com seus caprichos. Possa o Senhor ficar satisfeito comigo. Aqui, Srila Prabhupada, ele explica que os yogis místicos, não, após muito esforço, como ele diz aqui, o extenuante esforço para controlar os sentidos, podem situar-se em transe yógico, tá? Só para perceber a superalma dentro de todos, mas o devoto puro, pelo simples fato de lembrar-se dos pés de lótus do Senhor a cada segundo, estabelece de imediato em verdadeiro transe, porque com essa percepção, somente sua inteligência limpa-se por completo das doenças manifestas como o gozo material. O devoto puro julga-se caído no oceano de nascimentos e mortes e não para de orar ao Senhor para que ele o erga. Ele apenas aspira a tornar-se uma partícula transcendental de poeira aos pés de lótus do Senhor. O devoto puro, pela graça do Senhor, perde absolutamente toda atração pelo gozo dos sentidos. E material, e para manter-se livre da contaminação, sempre pensa nos pés de lótus do Senhor. Então, o Prabhupada explica, é interessante que ele coloca aqui a prece de Maharaj Kulashekara. Krishna tvadiya padapankaja panjarantam adveya vishatu me manasarajahamsa prana prayana samaye kapha vatapitaihi kantha varodhana vidau shmaranam kutaste. Meu Senhor Krishna, oro para que minha mente, tal qual um cisne, possa de imediato deslizar rumo aos caules dos pés de lótus de vossa onipotência e se aprisione em suas malhas. Pois, do contrário, no momento de meu último suspiro, quando minha garganta estiver sufocada pela tosse, como conseguirei pensar em ti? O Prabhupada explica, né, que a relação íntima que existe entre o cisne e o cálice do lótus, tá? Então, a comparação é apropriada, sem tornar-se um cisne, tá?
o Paramahansa, ninguém pode entrar nas malhas dos pés de lótus do Senhor. Como se afirma nos Brahma Samhita, os especuladores mentais, embora recorram à erudição acadêmica, não podem nem sequer sonhar com a verdade absoluta, mesmo que especule sobre ela por toda a eternidade. Krishna Prabhupada, ele continua explicando, não? Que este tattva, né, esta verdade absoluta, que o devoto nunca tenta ver meramente pela especulação mental. Entende? O devoto pode ter conhecimento, entende? Mas ele sabe que esse conhecimento só é válido para reconhecer a posição suprema do Senhor Supremo, de Krishna, entende? E, portanto, poder fixar a sua consciência nele. Entende? Portanto, o devoto puro tenta ver o Senhor seguindo os passos dos acharyas, tá? Mahajanu Jena Gatasata, porque, na verdade, a posição de devoção é servir a Krishna, seguir os passos dos devotos, da nossa relação com Krishna, sempre através desses seus devotos, desses associados eternos. Então, continuando, vamos terminar de ler os versos desse capítulo, aí eu posso explicar um pouquinho mais sobre os temas. Então, o último, o verso 22, não é o último ainda, nós temos ainda mais 4 versos. Verso 22. Prachodita jena pura saraswati vitam vatajasya satin smritin hridi shvalakshana pradurabhut kilasyataha same rishinam rishabha prasidatam. Posso, Senhor, que no começo da criação ampliou o potente conhecimento de Brahma, que lhe foi transmitido do interior de seu coração e o inspirou, dando-lhe conhecimento acerca da criação e acerca de seu próprio eu, e que pareceu ser gerado da boca de Brahma, estar satisfeito comigo. Verso 23. Bhutaer mahadviryaima puro vibhur nirmaya shete yadamu supurosha bhunkte gunam shodasha shodashatmakaha solam krishishta bhagavan vacham sime. Possa a suprema personalidade de Deus, que, deitando-se dentro do universo, anima os corpos materialmente criados com os elementos, e que, em sua encarnação purusha, faz com que o ser vivo se sujeite às 16 divisões dos modos materiais, de que aquele se origina, alegrar-se em adornar minhas afirmações. Portanto, o verso 22 e 23, aqui, Shukadeva Goswami está começando a descrever o tema nos últimos versos do capítulo, que é o processo da criação. Tá? Eu vou poder falar um pouco mais depois de terminar o verso. Verso 24. Namastasmai Bhagavate Vasudevaya Vedhase Apurgnanam Mayam Saumya Yamukham Burushasavam. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srila Vyasadeva, a encarnação de Vasudeva, que compilou as escrituras védicas. Os devotos puros bebem o nectário, conhecimento transcendental que flui da boca de lótus do Senhor. E verso 25, o verso final do capítulo.
Eta devatma bhurajannaradaya viprichate Veragharbo vyadha saksha vyadahariratmanaha. Meu querido rei, Brahma, o primogênito, ao ser interpelado por Narada, deixou bem inteirado desse assunto, conforme fora falado diretamente pelo Senhor ao seu próprio filho, que desde o seu próprio nascimento foi imbuído de conhecimento védico. Tá? Então, aqui no significado deste verso final, não? Prabhupada explica que o Senhor Brahma, tão logo nasceu das pétalas de lótus do abdômen de Vishnu, ele foi impregnado do conhecimento védico, portanto, ele é conhecido como Vedagarbha, que é ventre dos Vedas, ou um vedantista desde quando era um embrião, sem conhecimento védico ou conhecimento perfeito e infalível, ninguém pode criar nada. Todo conhecimento científico e todo conhecimento perfeito são védicos. Nos Vedas pode-se obter todas as espécies de informações, e, nesse caso, Brahma foi impregnado do perfeitíssimo conhecimento para que ele pudesse criar. Assim, Brahma conhecia a perfeição, ou melhor, a perfeita descrição da criação, como lhe foi exatamente transmitida pelo Supremo Senhor Hari. Brahma, ao ser interpelado por Narada, disse a este tudo o que ouvira diretamente do Senhor. Por sua vez, Narada disse exatamente a mesma coisa a Vyasa, e Vyasa também disse a mesma coisa a Shukadeva, como tinha ouvido de Narada. E Shukadeva iria repetir essas mesmas afirmações que ouvira de Vyasa. Este é o processo de compreensão védica. A linguagem dos Vedas pode ser revelada apenas pela sessão discipular acima mencionada e não de outra maneira. Dispensam-se teorias. O conhecimento precisa ser posto em prática. Existem muitas coisas complicadas que podem ser somente entendidas quando são explicadas por alguém que as conheça. O conhecimento védico também é muito difícil de ser conhecido e deve ser apreendido através do sistema acima mencionado. Caso contrário, ele não é absolutamente entendido. Shukadeva Goswami, portanto, orou pedindo a misericórdia do Senhor para que pudesse repetir a mesmíssima mensagem que o Senhor falara diretamente a Brahma, ou que Brahma falara diretamente a Narada. Portanto, diferentemente do que sugerem os mundanos, as afirmativas sobre a criação explicadas por Shukadeva não são nem um pouco teóricas, mas perfeitamente corretas. Aquele que ouve essas mensagens ou tenta assimilá-las, obtém completa informação sobre a criação material. Então, nesse ponto, encerra-se o significado do Bhaktivedanta do segundo canto, quarto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Processo da Criação. Então, aqui, tanto Sutta Goswami como depois ele cita Shukadeva, ele dá a fala a Shukadeva Goswami. Ele começa com a explicação do processo da criação, que vai ser que será feito nos próximos capítulos, tá? Então, portanto, aqui nós vemos que antes dessa descrição, primeiro a posição suprema do Senhor Krishna é estabelecida e, portanto, Shukadeva Goswami glorifica a posição inigualável, a posição insuperável do Senhor Krishna como Krishnastu Bhagavan Swayam. Então, essa é a posição de Krishna como sendo a personalidade suprema, o aspecto último, supremo da divindade. Tá? Algumas pessoas que, equivocadas, pensam que o Senhor Krishna é apenas uma encarnação do Senhor Vishnu, e isso, inclusive, algumas sampradayas Vaishnavas, ou mesmo
Ramanuja, Sampradaya, algumas outras, elas colocam dessa maneira, entende? Mas a posição de Krishna suprema é estabelecida aqui nessas preces de glorificação, entende? E também a posição de os devotos para poderem compreender. Então, nos últimos versos aqui deste capítulo, começou-se a descrição, entende? De como que o Senhor Krishna, tá? Ele, como a super-alma, entende? De todas as personificações, entende? Ele se manifestou, não, deixa eu dar uma olhada no verso aqui, tá? Que ela implica que este Senhor Supremo, no início da criação, não? Entende? Ele dotou o Senhor Brahma de poder. Então, na verdade, Krishna, como eu estava dizendo, ele é Krishnastu Bhagavan Swayam. Chamado Bhagavata, no primeiro canto, se descreve diferentes encarnações, as diferentes manifestações do Senhor Supremo. Mas o Senhor Krishna, ele é colocado como sendo a forma original. Então, por isso, e isso tecnicamente é designado pelo termo Anshi. A palavra Anshi é diferente de Ansha. Anshi significa a fonte dos Anshas, a fonte da onde surge, onde tudo vem. Então, o Senhor Supremo, como a forma original, ele se expande primeiro, ele tem suas formas pessoais, que não são diferentes dele, ele executa seus passatempos quando ele se expande com as golpes, com as suas rainhas. Então, essas formas que ainda é Bhagavan Supremo, que é o Swayam Bhagavan, na forma original. Então, agora, daí ele se expande em formas que são iguais a ele, são tão potentes com ele, mas tem diferenças, como, por exemplo, tem uma cor diferente. Então, a primeira expansão dessa é Balarama. E aí, dessa expansão, aí de Balarama, surgiu outras expansões. E Vasudeva, Krishna e Balarama se torna a fonte do que é chamado o Chaturvyuha, essas expansões de Vasudeva, Sankarsana, para Pradyumna existe no mundo espiritual, e vai nas regiões de Krishna Loka, e aí se expande novamente o segundo Chaturvyuha na região de Vaikunta, e dessas expansões secundárias surge de Krishna, que é o Anshi, né? Vasudeva é o Anshi, e aí vem a expansão de Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, que se torna o Purushavatara. Esses três membros do Chaturvyuha se tornam Purushavatara, e por esse Purushavatara, o Senhor, com seu olhar transcendental, ele cria o mundo material. Cria os elementos do mundo material. Aí o Senhor também, depois desses mundos materiais serem criados, ele se expande em outro tipo de encarnação chamado Gunavatara. Tá? Então, ele dá o poder criativo ao primeiro ser criado, que é Brahma, e depois ele investe o poder de transformação como tempo, não? Entende? Em Shiva, não? Isso que é uma expansão do seu olhar criativo, e pessoalmente entra nos elementos materiais, no seu terceiro Purusha, que é o Kshirodakshai Vishnu, como Paramatma em todos os átomos, e assim mantém a criação. Então, portanto, é dito que as encarnações de Deus ou são expansões, são seus anshas, entende? Ou são Shaktis, as Shaktis divinas, o poder de Deus que ele dá para o seu outro tipo de expansão. Porque existem dois tipos de expansões do Senhor Supremo. Um é Ansha, que são suas expansões plenárias, e outro é Vibhinansha, que são suas expansões de energias, suas expansões separadas. Então, às vezes, o Senhor Supremo dá uma Shakti que é pessoal dele para ser exercida por um Vibhinansha, por um desses suas expansões
que são as entidades vivas, ou, às vezes, os seus diferentes devotos, para exibir uma função nesse mundo material, que é exatamente o que acontece com Brahma e o seu Shiva, que são Shaktaveshas do poder criativo, mantenedor e destruidor do universo. Então, portanto, por isso, o verso 22, Prabhupada explica, né? Entende? Que o Senhor, como a super-alma, em todos os seres vivos, desde Brahma até a formiga insignificante, dota-os todos com o conhecimento necessário para cada ser vivo. Tá? Então, é dito aqui, o ser vivo é suficientemente potente para possuir conhecimento do Senhor na proporção de 3/4 e 3/100, ou seja, 78% de todo conhecimento obtenível. Como é parte integrante do Senhor, o ser vivo é incapaz de assimilar todo o conhecimento que o próprio Senhor possui. Então, isso significa que aquela pretensão que os impersonalistas mayavadis têm de querer ser Deus, eles partem desse pressuposto de que quando eu realizo que sou Brahman, por um processo de meditação, aí eu me torno consciente de tudo. Mas a diferença de ser consciente de tudo, quando você se identifica com o Brahman, você é apenas consciente da sua natureza comum com Deus de eternidade, de existência. Mesmo o segundo passo na autorrealização, quando você realiza Paramatma, quem realiza Paramatma, além de entender que ele é eterno, como Krishna é, como o Senhor Supremo é, isso é a realização Brahman, ele também é uma centelha de conhecimento. E esse conhecimento, quando ele está sintonizado com Krishna, na forma de Paramatma, Paramatma é o princípio, ele tem a sua Shakti de conhecimento, então ele nos dá o conhecimento, mas o conhecimento apenas aquilo que é necessário para nós nos relacionarmos com ele. O impersonalista, ao contrário, ele acha que se eu tenho conhecimento completo, me torno Deus. E é verdade. Só Deus pode conhecer a si mesmo. Por isso que o impersonalista tem essa pretensão de querer ser Deus, tá? Para conhecer. Então, como o Srila Prabhupada está explicando aqui, como a alma é parte integrante do Senhor, ela é incapaz de assimilar todo o conhecimento que o próprio Senhor possui. Então, nesse estado condicionado, o ser vivo sujeito a se esquecer tudo após a mudança do corpo, que é algo que é conhecido como a morte. No interior do coração de cada ser vivo, o Senhor volta a inspirar nele este conhecimento potente, e esse fenômeno é conhecido como despertar do conhecimento, pois se compara ao momento que alguém desperta do sono. Tá? Então, por isso é dito que esse despertar de conhecimento não é uma interação automática ou material. Tá? A fonte supridora do conhecimento. Sarvasya Chaham Hridi Samrivitu. Spriti Gyana Bhagaranta. Krishna explica na Bhagavad Gita, eu estou no coração de todos. É de mim que vem o conhecimento. É de mim que vem também o desligar do conhecimento, o esquecimento, e vem a lembrança. Tá? Esse despertar do conhecimento está sob pleno controle do Senhor e, portanto, observamos no mundo prático que as diferentes pessoas possuem diferentes graus de conhecimento. Tá? A fonte supridora desse conhecimento é o próprio Senhor, Dhyan Pati, que é citado naquele verso que eu li, que descreve que o Senhor é Pati em vários contextos, pois até mesmo o Brahma também está sujeito a essa regulação da criação do Criador Supremo. No começo da criação, o primeiro a nascer é Brahma, e em seu nascimento não há a participação de nenhum pai ou mãe, porque antes de Brahma não havia qualquer outros seres vivos. Brahma nasce do lótus, que cresce do abdômen de Garbhodakashai e Vishnu, e, portanto, ele é conhecido como Adya.
Este Brahma, ou Ajak, também é um ser vivo, parte integrante do Senhor, mas sendo o mais piedoso devoto do Senhor, o Senhor inspira a Brahma que crie, logo após a criação principal que o Senhor executa por intermédio da natureza material. Portanto, nem a natureza material, nem Brahma são independentes do Senhor. Tá? O conhecimento védico, portanto, foi primeiramente transmitido a Brahma, e parece que Brahma distribuiu o conhecimento védico. Brahma é, sem dúvida, o orador do conhecimento védico, mas, na verdade, ele foi inspirado pelo Senhor a receber esse conhecimento transcendental, como advém diretamente do Senhor. Os Vedas, portanto, são chamados apaurusheiya, ou não são transmitidos por nenhum ser vivo criado. Antes da criação, o Senhor existia, Narayanat Parovyaktat, e, portanto, as palavras faladas pelo Senhor são vibrações do som transcendental. Existe um abismo de diferença entre as duas qualidades de som, o som prakrita e aprakrita. Tá? Então, Shukadeva Goswami, nessas orações, ele descreveu todo esse ponto que vai ser agora esmiuçado nos próximos capítulos. Tá? E o que é importante nessas preces que nós lemos é que o Senhor está recebendo, Shukadeva Goswami está pedindo, está orando ao Senhor para que ele lhe dê inspiração, para que ele possa transmitir, explicar de uma forma correta, né, os fatos e aspectos de criação, os quais foram indagados por Maharaj Parikshit. Na verdade, o que está gerando esse discurso é que Parikshit Maharaj quer saber sobre tudo sobre o processo da criação material. Tá? Então, portanto, nós temos que entender que Srila Prabhupada conclui esse significado aqui, nesse verso 22, dizendo que o mestre espiritual não é um especulador, tá? Teórico, como um erudito mundano, tá? Mas ele é Shrotriyam Brahmanishtam. Ele pode ouvir o Senhor, porque ele está situado. O devoto, ele é um instrumento. O devoto é o via médium transparente. Quando o devoto humildemente tem esse desejo, a vontade de transmitir o processo da consciência de Krishna, o Senhor lhe inspira. Por isso é dito, Krishna Vina Shakti. Na prática, ninguém pode pregar a consciência de Krishna se ela não tiver a Shakti, se ela não estiver na atitude correta, entende? De ser o instrumento de Paramatma, para poder dar o conhecimento da filosofia védica. Tá? Então, aqui será explicado este ensinamento de cosmologia védica, não? Como o Senhor se manifesta como Purusha neste mundo material, e ele que é a causa de todas as outras causas. Depois é explicado a manifestação do universo. Então, nós já são 10h12. Me parece que eu poderia responder perguntas, né? Como nós estamos bem adiantados, não? Como é que fica aí? Deixa eu ver aqui. Pode falar. Olá a todos. Caso vocês tenham alguma pergunta ao Prabhu Lokashakti, vocês podem abrir o microfone e realizar a sua pergunta. O pessoal está tímido. Alguém? Tá. É o Hare Krishna. Jai. Jai Govinda Prabhu. Deva. Govinda Deva. Reverência. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Aqui foi comentado duas coisas que eu fiquei na dúvida. Falou assim sobre os 16 modos da natureza e também as 4 Sampradayas Vaishnavas. Será que o senhor pode me explicar esses 2 pontos, por favor?
16 modos da natureza. Onde você viu isso? Foi aqui, acho que foi no 20. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Pelo que eu saiba, existem 3 modos da natureza material. Existe a Eu também. Tá? Deixa eu ver aqui. Vê aí onde você viu isso. No Estou significado. procurando aqui. Eu não cheguei a Foi. ler essa parte, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver aqui. Eu vou O que ter que existe? achar. Aqui, ó. Este tema das classificações do Sankhya é discutido muito no 10º, parece que segundo canto do Srimad Bhagavatam, que às vezes os Vedas enumeram 16 elementos, 24 elementos, 23 elementos, 16 elementos, 8 elementos. Estas classificações dependem do orador que ele está descrevendo. Às vezes, então, o que acontece? Quando o Senhor Supremo cria os elementos materiais pelo seu olhar, pelo processo do tempo, esses elementos materiais eles completam 24 elementos materiais, mais o 25º elemento material, que é o espírito, tá? que são as almas, os 25 elementos. Então, esses elementos materiais, às vezes, são descritos juntando alguns dos elementos em outro. Por exemplo, às vezes você descreve os sentidos como elemento. Então, essa classificação, talvez, de 16 elementos, você conseguiu achar aí no verso? Não. Estou procurando aqui. Tá, de qualquer forma... Deve ser as combinações entre os modos. São combinações, os 3 modos materiais, eles se manifestam nos 24 elementos, tá? Pelo processo do tempo. Tá? A natureza material, originalmente, ela existe no estado chamado pradhana. A palavra pradhana significa primordial ou primeiro, que é o estado imanifesto. Os 3 gunas estão em manifesto. Tá? Assim como, por exemplo, a luz branca. Na luz branca, as cores não estão manifestas, mas quando elas estão em equilíbrio. Quando elas entram em desequilíbrio, aí surge o vermelho, o amarelo, a mistura delas. Então, usando o exemplo do fogo. Então, os modos da natureza material. Então, antes da natureza material ser fecundada pelo olhar criativo de Mahavishnu, os gunas estão em manifesto. Então, assim como a mulher, no seu estado, ela é virgem, a sua maternidade está ali, todo mês renovando, mas ela está virgem. Agora, quando ela é fecundada, aquela célula, aquele óvulo, ele começa a se reproduzir, o processo biologicamente chamado de meiose, aí vai se... Então, a mesma coisa acontece com Prakriti, ela recebe o tempo, que é o olhar de Mahavishnu, e aí ela começa a se reproduzir. Então, primeiro, se manifesta 2 aspectos. Os gunas começam a se manifestar. Então, primeiro se manifesta Raja, que é o desejo da criação. Aí se manifesta Sattva, que é o conhecimento da criação. Então, tanto Raja e Sattva manifestos, surge o primeiro elemento da criação material, que é chamado Mahatattva. O Mahatattva é a natureza material, às vezes chamado de oceano causal, o potencial da criação está ali. Tem energia e conhecimento. Energia e consciência cósmica. Então, isso é chamado Mahatattva. Não existe ainda a manifestação de tamas, de modo da ignorância. Ele ainda está em manifesto, só tem Raja e Sattva. Então, por isso que é a energia material pura, que os místicos, os grandes yogis, invocam como energia criativa cósmica, etc. Então, é o potencial da criação, por isso é chamado oceano causal, às vezes. E aí, quando se manifesta tamas, aí você tem, aí Mahatattva se transforma em Ahankara, ou falso ego. Então, em Ahankara, você tem 3 bandas, 3 aspectos. O aspecto rajásico, da paixão, o aspecto tamásico, na ignorância, o aspecto sátvico, da bondade. Então esses 3 bandas, esses 3 aspectos do ego, do falso ego. O falso ego é os 3 modos manifestos. Então, da parte
da parte sátvica do falso ego surge a mente. E surge também os 5 sentidos de obter conhecimento. Isso da parte sátvica. Da parte rajásica surge o Buda, a inteligência, e os 5 órgãos do trabalho, que é a apreensão, que é as mãos, a locomoção, que é as pernas, o sistema metabólico e digestivo, que são os órgãos digestivos e reprodutores, o sistema genital, reprodutor, e a fala. Aí são do modo da paz. E do modo da ignorância surge os tamatra, os princípios sutis, que é o som, a forma, o gosto, o sabor, o tato. E dos tamatras surgem os mahabhutas, que é terra, fogo, água, ar e éter. Então, nesse processo de evolução que é descrito no Sankhya, aí nós temos os 24 elementos. O que pode ser feito, essa 16, talvez seja uma descrição desses 24 elementos com alguns elementos juntos. Tá? Então, isso é explicado no 12º canto do Bhagavatam, porque esse mesmo tipo de dúvida é feito por Uddhava para Krishna, porque que às vezes há descrição de tanto elemento, 8 elementos, 16 elementos, 27 elementos, talvez seja isso, que são esses elementos que se manifestam dos 3 gunas, então 16 elementos dos gunas. Tá claro? Acho que isso pode ter respondido sua pergunta. Mais algum comentário ou pergunta? Pode também complementar algum ponto que não ficou claro na minha leitura. O senhor poderia falar, então, sobre as 4 Sampradayas Vaishnavas? Só citar, pelo menos. Tá bom. É dito que o Senhor Supremo ele manifestou para Brahma todo o conhecimento. Tá? E ele também se manifestou, e o Senhor Brahma foi o mestre espiritual original. Tá? Então, dele surgiu a primeira, a Sampradaya chamada Brahma Sampradaya. Tá? Então, Brahma transmitiu esse conhecimento a Narada, e Narada transmitiu a Vyasa, chegando até passar por um sábio, um grande devoto, que é uma encarnação de Vayu, tá? Que é Madhvacharya. Então, Madhvacharya, ele sistematizou esta Brahma Sampradaya, que é uma das Sampradaya Vaishnava, e que é exatamente a linhagem da qual Chaitanya Mahaprabhu veio. Eu vou explicar um pouco depois sobre Chaitanya, depois de citar as outras Sampradaya. A outra Sampradaya foi iniciada por Lakshmi Devi, que é a esposa do Senhor Vishnu. Lakshmi Devi, ela transmitiu, e esta chamada Sri Sampradaya, ela foi sistematizada por, me parece, por a Lakshmi Sampradaya, a Sri Sampradaya, por Ramanujacharya. Tá? Ramanujacharya sistematizou, e até hoje a Ramanuja Sampradaya é a Sampradaya que vem de Lakshmi Devi. E o senhor Rudra, o senhor Shiva, também se tornou o fundador de uma Sampradaya Vaishnava que prega o serviço devocional. Não é, apesar de ser Shiva, não é uma Sampradaya shivaísta, mas Vaishnava. E essa Sampradaya, ela vem através de... Ela foi sistematizada por 2 grandes mestres, um deles pouco conhecido, que é Vishnu Swami, e depois, na Idade Média contemporânea, Chaitanya Mahaprabhu, Vallabhacharya. Então, essa nós temos essa chamada a Shiva Sampradaya. Tá? E a quarta é os 4 Kumaras, também discípulos de Brahma, né? Eles também fundaram uma Sampradaya específica que foi sistematizada na Idade Média, aproximadamente por Nimbarka Swami, que escreveu seus comentários. Então, esses sistematizadores dessas 4 Sampradayas escreveram seus comentários sobre Vedanta Sutra. Então, essas são as 4 Sampradaya Vaishnava. A nossa Sampradaya de Chaitanya Mahaprabhu pode ser ou não considerada como parte da Brahma Sampradaya.
por questão de linhagem, a nossa Sampradaya é chamada Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Entende? Porque ela adquiriu uma identidade própria, particular, porque Chaitanya Mahaprabhu discorda de alguns pontos da pregação de Madhvacharya, que a pregação estrito senso da Brahma Sampradaya até Madhva é que eles ensinam um processo chamado Tattvavada, e Prabhupada tem alguma reserva em algumas coisas de Brahma, então ele acrescentou alguns pontos mais, como sendo o próprio Krishna, ele pôde fazer um upgrade nesta Brahma Sampradaya e além do mais, a Gaudiya Sampradaya, apesar de ter essa linhagem, ela se distingue como uma Sampradaya à parte e utiliza elementos de todas as 4 Sampradayas que estão aqui sistematizados por Chaitanya Mahaprabhu. Tá? Então, acho que com isso deu para vocês verem a Sampradaya Vaishnava. Tá bem, Prabhu? Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos, Prabhu. Muito obrigado. Hare Krishna. Mais pergunta? Alguém abriu o som aqui? Revati Vishvarupa. Ninguém mais vai falar. Parece que está com problema de som. Jai Prabhu Lokashaksi, reverências, aqui é o Haridas, tudo bem? Jai Haridas Prabhu, pode falar. Então, aproveitando esse gancho, então, aí, né, que explicou as Sampradayas, as 4 Sampradayas Vaishnavas, e entre elas está a Rudra, né, Sampradaya, do Senhor Shiva, aí trazendo essa questão de que Shiva, né, ele é o Guna Avatar, né, que preside Tamoguna, e ele é considerado essa expansão de Mahavishnu, né? Também é uma manifestação de Mahavishnu. Então, será que qual é a base de que, né, toda a corrente shivaísta também se baseia de que o criador seria Shiva, não só o aspecto dele de destruidor, mas o aspecto de criador também, ao contrário de considerar Brahma, né, como esse criador, e todos como expansões, na verdade, em última instância, de Vishnu. Gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho isso aí para a gente. Muito obrigado aí, um bom dia. Haribo. Obrigado, Prabhuji. Isso é uma questão, a posição do seu Shiva é uma posição muito, muito complexa. Tá? Então, geralmente, nós fomos acostumados a ver que o seu Shiva é apenas um devo, um semideus. Tá? Ele não é Deus. Certamente isso está correto, inclusive a questão de deuses, Srila Prabhupada nem mesmo aceita, ele considera que todos, Prabhupada, não só Srila Prabhupada, mas como a tradição Vaishnava em geral, mesmo a partir de Bhaktisiddhanta, os deuses são chamados de semideuses, tá? Para deixar bem clara a posição suprema do Senhor Supremo. Então, o Senhor Shiva, ele como um Deva, ele é a encarnação ele encarna nesse mundo material como filho de Brahma. Ele nasceu como um Deva, como um semideus neste mundo. Mas o Senhor Shiva, assim como o Senhor Vishnu, diferentemente do Senhor Brahma, são Satitananda, são eternos. Tá? O Senhor Shiva, ele pré-existe a criação, assim como Vishnu. Então, o Brahma Samhita deixa bem clara a diferença entre Shiva e Vishnu, com o exemplo do leite e do iogurte. O leite, quando ele se mantém puro, ele se mantém intacto e não se transforma. Mas quando o leite entra em contato com outra substância, ele se transforma, ele talha, coalha, e assim, sendo fermentado, ele se transforma em coalhado ao iogurte. Tá? Então, é dito que quando tanto Shiva como Brahma, por serem eternos, eles não são criaturas, eles são criadores. E
Aí você pode dizer, mas o criador realmente da criação sarga, a criação primária, é o Purusha Mahavishnu. Que é o Mahavishnu, ele lança o seu olhar. Então, o olhar dele se personifica em Shiva, no tempo. Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou o tempo. Então, quando Krishna está dizendo que eu sou o tempo, esse tempo que Krishna fala é personificado em Shiva. Então, Shiva ele tem esta participação instrumental no ato da criação de Mahavishnu. Mahavishnu cria e utiliza Shiva no ato da criação, como a expansão, expansão da energia do tempo. Tá? Então, dessa forma, nós já temos uma outra visão do seu Shiva, não só como semideus Mahadeva, mas também como o olhar criativo de Mahavishnu e também como elemento tempo, porque o tempo, a matéria, antes do tempo, ela está manifesta. Então, quando o tempo, então é dito por a questão do iogurte, quando Deus está na matéria, quando Deus é imanente, esse aspecto que a gente chamaria de Deus, seria Shiva. É um aspecto impessoal de Deus que transforma a natureza material em uma de suas funções. Tá? Então, os shivaístas, aqueles que não são Vaishnavas, consideram que Shiva é o supremo, porque eles só conseguem ver a partir da criação, eles não veem no processo que vai antes da criação, que é Vaikunta, apesar de algumas sampradayas shivaístas verem isso e adorarem Shiva e desejam ir para o planeta de Shiva, que está situado na periferia de Vaikunta. Existe uma região chamada Kailas. Então, Kailas, lá mora o Sadashiva. Sadashiva, que seria exatamente como uma expansão de Vishnu, tá? Mas é uma expansão particular. Por isso que Shiva ele não está no status de diva como Brahma e também não está no status de Vishnu, mas ele está ligado a ser uma forma instrumental de Vishnu para o processo da criação. E ele é o senhor, o Pati de Durga, da energia material. Tá? Sandini Shakti, tá? Que é a energia do Brahman, a energia da existência, tá? E o seu Shiva preside sobre isso. E no mundo espiritual, então, podemos ver os aspectos de Shiva como Deva, Mahadeva, filho de Brahma, e depois como o olhar de Mahavishnu, mas o seu Shiva também existe nos limites do mundo espiritual, com seu tridente, ele impede que os siddhas, os seres perfeitos, entrem no mundo espiritual por não terem Bhakti Bhava. Tá? Então, por isso ele é o Lokapala, o protetor do Dhamma sagrado. Em alguns templos Vaishnavas em Vrindavan, você às vezes olha que nas regiões, em alguns lugares do templo se encontra Shivalingas, exatamente botando essa colocão. Então, nesse sentido, Shiva, no mundo espiritual, o que é chamado o Sadashiva, ele é a contraparte de Durga no mundo espiritual, que é Yogamaya na sua forma de Purnamasi. Purnamasi é exatamente a energia que permite a existência, que é a natureza da existência no mundo espiritual, e Shiva é o protetor dessa existência espiritual para que não seja adulterada pelos impersonalistas, para aquelas pessoas que não têm Krishna Bhava. Tá, com isso, eu já expliquei, o nosso tempo acabou, eu não quero atrapalhar a próxima aula, tá? Acho que poder responder a sua pergunta, Prabhu? Acho que acabou a aula. Respondeu. Essa resposta é longa mesmo, mas foi ótimo. Muito obrigado, Prabhu. Foi o quê? Eu não entendi? Respondi mais. Respondeu sim. Obrigado. Tá. Então, Prabhu, a aula pode ser encerrada, né? Cadê o coordenador aí? Para agora, vamos ceder a aula para o próximo orador, né? Os próximos oradores.